Graça e paz. Eu quero dizer que eu concordo inteiramente com a oração do pastor Dioclemir. O Espírito precisa me convencer, me esclarecer da sua revelação a todos nós. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje, os nossos boletins. Vocês queiram abrir, e tem aí um título que está na forma de uma pergunta: testemunhos pessoais ou testemunhas vivas? É possível você testemunhar sem ser uma testemunha viva? É possível. É possível. Quando a gente faz isso por nós mesmos. Se você ligar a televisão hoje, você vai ver uma série de testemunhos pessoais sobre o que Deus fez na vida de fulano, cicrano, beltrano. Mas será que a gente, ao ligar a televisão, a gente vai acompanhar algum programa que fale a partir de testemunhas vivas da ressurreição de Cristo? É algo que a gente tem que questionar. Eu quero deixar uma coisa para a gente pensar, desde o início aqui. Testemunho pessoal é algo que eu posso. Mas ser uma testemunha viva de Cristo é algo que eu não posso. Porque é pelo Espírito de Deus que isso acontece. Eu posso falar de coisas a respeito de Deus e daquilo que Ele tem feito na minha vida para me promover, para me dizer espiritual em relação aos outros. Mas eu jamais vou poder forjar ser uma testemunha de Cristo, porque esta é a ação dele na minha vida. E esta eu não posso fazer. Isso dá alívio, isso dá descanso, porque eu não preciso me esforçar para ser aquilo que eu de fato não sou. Mas eu posso descansar no fato de que Ele me faz ser sua testemunha viva. Isso é bem diferente. Então, testemunhos pessoais, posso. Você pode. Nós podemos. Agora, testemunhas vivas, nós não podemos sê-lo, se não for pela ação do Espírito de Deus. Vamos ler então esse texto aqui, que é o texto principal de hoje, Atos 1:8. Vamos ler? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Espírito Santo de Deus, nos revela a Tua palavra nesta manhã. Nós somos carentes da Tua revelação, e nós precisamos que o Senhor, tão somente o Senhor, haja em nós, para que o Teu testemunho apareça e não o nosso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Testemunhar é comprovar ou confirmar algo através de evidências, declarando-se ter visto, ouvido ou conhecido alguém, ou presenciado algo. Um testemunho verdadeiro só é possível quando é manifestado com veracidade. Não se pode falar de um fato ou de quem não se conhece. Quem aqui já compareceu na frente de um juiz? Acho que muita gente aqui. Como testemunha de alguma coisa. Se você mentir, isso incorre em crime. Você não pode mentir. E aí você falta com a verdade. Testemunhar de alguém é falar de alguém que você conhece. Será que o que nós temos visto por aí
é gente testemunhando de Cristo. Isso me preocupa muito. Eu vou falar um pouquinho disso aqui no transcorrer do outro parágrafo. Mas é algo que pega. É uma moda que pega. É algo que aprisiona as pessoas, que retém a atenção das pessoas, que impressiona as pessoas. Quando se fala de testemunhos, as pessoas logo pensam, nossa, o que Deus fez na vida de fulano? Olha como ele é usado. Olha, o foco vai para alguém, geralmente. Mas não para quem deveria ir, que é a pessoa do Calvário. Quando a gente fala de testemunhos pessoais, a gente não está falando aqui de algo que é complicado. Testemunhos pessoais é alguma coisa que remete às pessoas. Tem gente dando testemunho sincero, verdadeiro. Sim, tem pessoas assim. Nós não vamos negar essa realidade. Mas o fato de sermos testemunhas tem uma implicação muito maior, porque tira de nós o crédito total. Eu sou testemunha, ou eu dou testemunho pessoal, muda completamente a conotação. Você já ouviu aqueles testemunhos que o camarada era traficante, era bandido, era isso, era aquilo, e ele conta um script da vida dele, um roteiro de vida impressionante. Mas no finalzinho ele dá uma chancinha e diz, mas Jesus mudou minha vida, amém, amém. Você já viu esse tipo de testemunho? Eu vi vários testemunhos assim. O cara era isso, o cara era aquilo, o cara ou a cara, né? A pessoa era isso ou aquilo, e de repente ela não é mais. E o foco e a atenção vai para aquela pessoa. Sim, eu sei, Deus fez na vida dele, mas vai para ele. Agora, ser testemunha não tem como forjar, não tem como enganar. Ser testemunha é ser aquilo que eu não posso ser. E dar testemunho é aquilo que eu posso forjar. Eu posso falar algumas coisas do que Deus fez na minha vida e alguém ficar impressionado com isso. Puxa vida. E geralmente vai se falar aquilo que Deus fez como vantagem pessoal para essa pessoa. Geralmente assim. Então me preocupa muito essa história de a gente falar de algo que não conhece, algo que não viu, para se promover. E a gente tem muita gente fazendo isso na televisão. Trazendo isso para o contexto eclesiástico, será que existe alguma diferença entre dar testemunho e ser testemunha de Cristo? A narrativa do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos parece fazer uma distinção fundamental nesta questão. Sermos testemunhas de Cristo só é possível pela presença e a atuação da vida do seu Espírito em nós. Ou seja, é aquilo que nós não podemos ser e nem fazer. É aquilo que não parte de mim, não vem de mim, não vem de você. Vem inteira e exclusivamente da ação dele. Mas como é que a gente vê isso? O texto vai nos mostrar. O que se tem observado no cenário chamado evangélico é uma grande exposição midiática de testemunhos sobre o que Jesus fez ou faz em benefício de alguém. Mas não a proclamação genuína e o impacto produzido pela vida de Cristo na vida de pessoas que deveriam ser suas testemunhas. Uma vez eu vi um pregador televisivo famoso, era famoso no início dos anos 90, por ali, na metade dos anos 90, um certo bispo conhecido, não é o bispo principal, era um deles. E esse cara estava lá na África, expulsando demônios. E ele fala escandalosamente, escancaradamente,
diante das câmeras, para muita gente ouvir, e mostra aquela multidão em êxtase, em transe. Eu não sei o que era aquilo. E ele fala, tá vendo? Eu não vou nem expulsar o demônio, porque não dá conta. Falta obreiros. Eu não vou nem expulsar, não dá. Falta obreiros. Com aquele sotaque que a gente conhece, falta obreiros. Já estou dizendo, né? É aquele sotaque ensaiado. Triste de ouvir. Por favor, nenhum problema, e se você é capixaba, isso não está direcionado a você não. Está direcionado a um grupo, tá? Um grupo bem específico. E isso não dá nenhuma ação, né, judicial. Então, eu acho que não. E daí vocês vão saber. Mas a questão, amados, é que é glória para si. É a tentativa de se dar testemunho daquilo que Deus faz em minha vida. É aquilo que Deus faz. Olha como Ele opera aqui. O cara é poderoso. Veio uma mulher aqui no final dos anos 80, no Moringão, que lotou o Moringão. Pastores, fiquem à minha volta aqui. Tá? E rodava para cá e rodava para lá. Porque agora eu vou entrar no reino das trevas. Vocês me cubram aqui de oração. É como se eles tivessem os pastores do Conselho de Pastores de Londrina segurando as pontas para aquela mulher profetisa, poderosa, entrasse no reino das trevas para resgatar alguma coisa. O holofote foi para ela. Eram quase 10 mil pessoas ali dentro do Moringão. Gente de pé, gente ali na quadra, gente em volta daquele tablado enorme que eles montaram. Os holofotes estão sobre quem? Isso é testemunho pessoal. Mas ser testemunha de Cristo exige uma morte. Exige uma não vida nossa. Exige a manifestação de uma vida que não é nossa e não atrai nada para nós mesmos. Exige o anonimato. Exige uma mortificação que só a Bíblia ensina. Exige uma obra que é do Espírito e não é da carne, não é de ostentação humana. As pessoas gostam de ser poderosas por si mesmas. Mas para ser poderoso em Cristo, como diz a palavra de Deus, há necessidade de que se morra para si mesmo e para os outros. Porque senão o poder não vem de Deus, vem de alguém. Somente o testemunho da vida de Cristo é o que nos caracteriza como membros da sua comunidade de redimidos. As performances teatrais chamativas dos famigerados testemunhos televisivos têm apenas disseminado uma triste caricatura daquilo que deveria ser a manifestação da vida de Cristo em suas testemunhas. É o que nós acabamos de dizer aqui. Parece que é uma caricatura de evangelho, uma caricatura de pregação, uma caricatura de ser testemunha de Cristo. Caricatura não é imagem exata, mas engana muita gente. Mas faz muita gente construir cidade para si, com milhões de dólares. Mas faz muita gente construir um templo em São Paulo que tem 2 vezes a altura do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Em altura. Mas faz muita gente ser financiado por pessoas que nada têm a ver com o Evangelho. E isso nos preocupa. Qual é a nossa voz profética? É pintarmos a cara e botar a boca no trombone? Não. É sermos testemunhas de Cristo para as pessoas que convivem conosco, para as pessoas que estão à nossa volta, dentro e fora desse recinto.
Quando você é testemunha de Cristo, você não tem nada para testemunhar de si ou sobre si. O teu currículo, o meu currículo, são a coisa que menos interessa. A única validade que existe para um currículo é na vida acadêmica ou profissional. O resto, currículo, morto. Ah, mas ele não tem currículo. Não tem mais. Porque não é ele que faz. Porque é o Espírito que faz na vida dele e através dele. E a glória vai para quem? Nós vimos aí a exibição das Olimpíadas, da abertura, coisa mais linda, não sei quem assistiu aqui. O mundo todo viu aquilo. Coisa linda. Foi feita lá em Londres. Aquela apresentação, a rainha, todo mundo lá. Bilhões de pessoas assistiram aquilo. A glória do reino britânico. A revolução industrial, que é a mãe das nossas neuroses de hoje. Coisa linda. Mas numa terra em que nasceu Mary Jones, a menina que foi usada por Deus, galesa, para que eu e você tivéssemos isso aqui hoje nas mãos, do mundo pós-moderno, a terra que produziu Martin Lloyd Jones, a terra que produziu Spurgeon, que pregava para 5, 6 mil pessoas semanalmente na Capela Metropolitana de Londres. Ninguém fala disso mais. A Sociedade Britânica Bíblica, que foi a primeira do mundo a distribuir Bíblias, e que existiu por conta daquilo que Deus fez na vida da menina Mary Jones, a galezinha, que ia descalça de uma cidade para outra, porque ia trabalhar para juntar dinheiro para comprar sua primeira Bíblia. E aí os ingleses foram comovidos, a sociedade bíblica foi formada por causa do testemunho daquela menina. E influenciou a primeira sociedade bíblica brasileira, entre 1917 e 1920. E começaram a ser impressas aqui no Brasil, em parceria com a Grã-Bretanha, as primeiras Bíblias em língua portuguesa. Será que a gente não percebe aqui um desvio de foco? O homem sendo testemunhado e as testemunhas vivas do Senhor. Então isso deixa a gente um pouco apreensivo. O mundo gosta de glamour, o mundo gosta de confetes, o mundo gosta de pessoas proeminentes, de gente que é sucesso. E para você e eu sermos testemunhas de Cristo, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ser um fracasso. Isso muda tudo e faz toda a diferença. Para que o Senhor seja o sucesso em nós. A igreja de Cristo é composta por pessoas de todas as épocas e que foram redimidas pelo Pai, na pessoa e obra do Filho e pela ação do seu Espírito. A Trindade nunca está dissociada. A igreja só existe para a glória do Pai, mediante a manifestação da vida do Filho e dinamizada pelo poder do Espírito. Para que existe a igreja? Para a glória do Pai. Não, é para evangelizar, para fazer missões. Sim, a glória do Pai é vista através das missões. Quando a glória do Pai é manifestada, naturalmente acontecem missões. Não pode ser o contrário. Mas acontece o contrário. E como acontece? Tem um escritor que diz que a ação do Espírito é aquilo que sobrenaturalmente, naturalmente vai aparecer na vida das pessoas. Então, não há como fugir disso. A igreja, ou nós, existimos para a glória do Pai. Ponto passivo. Tese número 1. Nós só existimos como igreja, como povo de Deus, como comunidade de redimidos, para que o Pai seja glorificado. Olha só, testemunhas começa por aí.
Eu sou testemunha de quem? Eu sou testemunha de quem eu conheço, de quem eu vi, de um fato que eu criei. Não tem nada a ver comigo. Não é um testemunho pessoal. Eu sou testemunha de alguém. Muda o foco. Eu existo para a glória do Pai. Eu sou igreja para a glória do Pai. Qual é a missão número 1 da igreja? Glorificar ao Pai. O pastor Dioclemir disse muito bem aqui, que lá no céu, na dimensão da glorificação, não tem canseira ao louvor. Não vai ter canseira a gente cantar uma mesma música várias vezes. A gente não vai ter a limitação da dimensão física, corpórea. Esse texto que o Júlio leu aqui, de Apocalipse, é isso que vai ser o nosso fim, o nosso objetivo, a glória do Pai. Para isso que nós nascemos do alto, de cima ou de novo. Você não nasce de novo para si mesmo. E nem para os outros. Você e eu nascemos de novo para o Pai, para a glória do Pai. Esse é o foco. Então a glória do Pai, mediante a manifestação do quê? Da vida do Filho. Já não sou eu quem vive. Vocês estão vendo que a gente tem que sumir do mapa espiritual? Estão vendo que a gente tem que morrer para as nossas tentativas de possibilidade? Que não são possibilidades, são tentativas. A vida do Filho dinamizada pelo poder do Espírito. Sou eu quem faz alguma coisa? Sou eu quem faço alguma coisa? É você que faz alguma coisa? Misericórdia. Mas na cabeça de muita gente, sim. Portanto, a ênfase de qualquer comunidade cristã deve ser totalmente cristocêntrica, pelo fato de sermos testemunhas da ressurreição de Cristo. Um fato que não remete nada para nós, exceto para Ele. Vamos ler juntos aqui o texto de Atos 2:32? Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. A esse Jesus. Aponta para Ele. E não para mim. E não para você. E nem para ninguém. Só tem um destaque na obra de Deus. É a pessoa do Cordeiro. Uma das maiores lições de louvor que eu aprendi, Ricardinho nos deu aqui no ensaio de sábado de manhã. Quando vocês estão ministrando aqui, não tem uma plateia de centenas de pessoas. O que tem é um só na plateia, que é o Cordeiro. Aquilo mudou o ensaio. Você via a gente correndo aqui a lágrima, porque não tinha o que fazer. Só tem um na nossa plateia. O coral cantou aqui lindamente. Eu fiquei muito emocionado com as músicas que eles cantaram, porque são músicas que tocam muito. Além de ter verdade teológica e bíblica, tem o sentimento que eles também passam. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Mas eles não estavam cantando para nós aqui, eles estavam cantando para um só. E assim, o grupo que estava ministrando aqui, só tem um na plateia. Então, o foco é para um só. É a este Jesus que Deus ressuscitou. E todos somos testemunhas disso, de que Deus o ressuscitou dos mortos. E a nossa vida agora converge somente para um caminho, que é o caminho de Cristo. E esse caminho é uma pessoa, que é o próprio Cristo. A nossa vida está perdida na vida dele. Por isso ela foi encontrada. As testemunhas de Cristo estão vacinadas contra qualquer tentativa de destaque humano. Afinal, somos testemunhas de quem? Somos testemunhas de quem? De Cristo. Uma análise mais contida deste texto nos mostra o ensino verdadeiro sobre a manifestação da vida de Cristo em suas testemunhas. Note, suas
testemunhas. E não testemunhas para si mesmas. Aí vamos entrar um pouquinho no texto, essa é uma parte meio, vamos dizer assim, técnica, mas é uma parte necessária. Sempre que eu construo os boletins, eu faço questão de fazer isso, porque é uma parte que a gente vai destrinchando, vai saboreando cada pedacinho do texto. Isso é fundamental para nós, na questão do ensino. Partícula mas recebereis poder. Partícula mas, uma conjunção que destaca as orientações que Cristo dará à sua igreja sobre a obra do seu Espírito. Por que o mas está aqui? Vocês vão se lembrar muito bem, você pode abrir a sua Bíblia aí, nos versículos anteriores a Atos 1:8, e você vai observar que tem uma preocupação grande aqui, e é uma preocupação cultural, religiosa e humana. No verso 6 em diante, os discípulos vêm com essa reação. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a preocupação deles. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Morreu o assunto, discípulos? Por favor, não esquentem a cabeça com aquilo que Deus tem que fazer e nem tentem escrever a agenda de Deus, tá bom? A reação aqui e a preocupação dos discípulos era que eles pudessem ver a manifestação do reino de Deus, mas restaure o reino conforme o quê? Conforme a expectativa deles. Aí o mas, ele funciona, o mas aqui não é o Ministério de Ação Social, que também é bênção, mas o mas aqui, ele simboliza um divisor de águas. Mas, gente, deixa essa conversa para o Pai, mas vocês vão receber aquilo que é necessário para vocês serem testemunhas. Jesus aqui faz uma divisão muito clara, muito categórica. Mas não compete a vocês saberem isso. Olha o que é dito aqui. Ou conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele ser soberano. Seja apenas instrumento dele. Mas é isso que denota essa partícula aqui. Agora as orientações serão outras. É o Senhor revelando sua própria estratégia para alcançar as pessoas para si. Qual é a melhor estratégia evangelística? Sermos testemunhas de Cristo. Para que as pessoas conheçam a Cristo e até mesmo possam ouvir a nossa pregação e dar atenção à nossa pregação, nós temos que ser aquilo que nós não somos. Nós temos que ser testemunhas de alguém que é Cristo, somente dele. Porque aí você vai agir pelo Espírito de Deus e não pela sua voluntariedade ou pela minha voluntariedade, pela minha força, pela capacidade de fazer alguma coisa, humanamente falando. Então, aqui está clara a estratégia de Jesus, que ele vai definir agora com os seus discípulos. Sua própria estratégia para alcançar as pessoas. Mas, peraí gente, vocês vão receber a vida de Cristo, calma. Sem isso, vocês nem sequer são discípulos. Vocês não são testemunhas. Discípulo não nasce. Discípulo é feito. Discípulo é forjado. Discípulo é feito por Deus. Ele não nasce discípulo. Ninguém nasceu aqui discípulo ou discípula de Cristo. Nascemos com a nossa naturezinha. A expressão mas aponta para uma distinção fundamental entre o que os discípulos esperavam e o que o Senhor tinha para lhes revelar.
Cristo estava ensinando aos seus discípulos que não seriam eles os responsáveis pela obra missionária da igreja. Tirou o crédito. O Espírito Santo seria o único agente missionário de Deus. Tem gente que é missionária, lógico que tem, mas o grande missionário é aquele que está nas pessoas que são missionárias. Missões só é possível através da ação de Deus e deve refletir tão somente o caráter e a ação deste Deus. O Espírito Santo seria o único agente missionário de Deus para a conversão das pessoas e responsável pelo crescimento da igreja através da pregação do Evangelho de Cristo, contrariando as limitadas expectativas dos discípulos de Jesus. Seria o Espírito Santo quem esquadrinharia a metodologia missionária da igreja de Cristo. Aqui, o mas também funciona como ligação com a ação seguinte. Maurício, dá para colocar tudo isso em português? Não dá. Tem que buscar ali para ver. Tem que cavocar o poço artesiano. Esse mas, ele não está ali só uma partículazinha. Mas recebereis, a gente lê rápido. Esse mas é a diferença entre a minha expectativa, a expectativa judaica, a sua expectativa, ou até mesmo a dos discípulos, e aquilo que o Pai vai esquadrinhar e orientar. Muda completamente. Mas há uma coisa aqui, recebereis. Isso é graça. A palavra recebereis é graça. Já está colocando aqui de uma maneira muito clara. Para nós, receber uma dádiva é uma ação muito difícil, porque sempre tentamos, insistentemente, fazer algo para Deus. Receber é assunto da graça divina. Neste texto, ainda existe um agravante. O verbo recebereis é uma ação carregada de veracidade e passividade. Passividade que nos assusta e constrange. De que maneira podemos receber algo de Deus sem a culpa humana causada pela sensação de que não fizemos nada para tanto? Mas eu não fiz nada para receber, eu me sinto culpado porque eu não fiz nada, eu não tive participação na obra de Deus. Pois é, eu lamento. Eu lamento, porque humanamente falando, eu gostaria de ter, mas eu não tenho nenhuma. Não tenho. Só que isso me deixa mais feliz ainda. Porque me tira um peso de achar que eu tenho a minha parte. Muitas pessoas dizem assim, mas e a sua parte? Sim, tem a sua parte. Você quer saber qual é a sua parte? Desista. A tua parte é a parte, e a minha parte é a parte daquele que já desistiu. Daquele que desistiu de ter parte própria. Para que o protagonista da história seja um só. E que você e eu não tenhamos nenhuma participação própria. Nós somos co-herdeiros, co-participantes. E o co, ali, hifenizado, diz tudo. Você e eu somos colocados para participar de uma obra que não é nossa e que não acontece pelas nossas capacidades. E que a minha e a sua capacidade serve apenas para atrapalhar um pouquinho essa obra. Mas nem para interromper serve. Passividade nos assusta e constrange. Essa questão de receber de Deus é tão difícil, só podemos verdadeiramente receber uma ação divina quando percebemos que não temos nada para oferecer a ninguém, muito menos ao Senhor, exceto os nossos pecados. Senhor, minha ficha é essa, está aqui. Meu DNA é esse,
meu histórico é esse. Veja o que o Senhor pode fazer com a minha ficha, com a minha situação. Posso sim, filhinho. Vem cá, vamos dar um pulo lá no Calvário, que eu vou matar você, para que eu possa viver em você. Isto é evangelho. Isto é aquilo que o Espírito faz em nós. E isso é recebido, isso é dom, isso é dádiva, isso é operação da graça de Deus em Cristo. Você e eu não temos nada a ver com isso, muito menos méritos, muito menos participações especiais. Deus não divide o seu cachê. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua aparição com ninguém. Ou ele aparece, ou é um pouco de mim, um pouco de Deus. Não, então é de você, é meu, não é de Deus. Quantas vezes eu e você tentamos fazer a obra dele por nós mesmos? Você não precisa responder isso agora. Responda na intimidade para o nosso Deus. Quantas vezes eu tentei e tento ainda, e ainda vou tentar muitas outras vezes, fazer a coisa por mim, de acordo com a minha estratégia, de acordo com a minha capacidade de perceber e ver as coisas. Sabia que esse negócio de grego hebraico é uma tentação que pode se tornar uma maldição? E olha que eu estou depondo contra um curso aqui, hein? Você pode se jactar, você pode se arrogar, você pode se achar na competência de que você pode mergulhar mais a fundo o texto do que as outras pessoas, sabia? Só que revelação não depende do teu conhecimento nem da língua portuguesa. Revelação não depende nem de você saber falar ou escrever. E é a revelação que faz com que você entenda e compreenda as coisas de Deus e viva por meio dela. Então, não há como eu negociar com isso aqui, é receber. As testemunhas de Cristo receberam poder para sê-lo, não o contrário. Eles não tinham poder nenhum para ser testemunhas de Cristo. Poder, autoridade, ou palavra adorada por tantos hoje. Fulano tem poder, oração poderosa. Oração de poder. Vamos lá naquela irmã. Uma vez eu fui numa irmã. E a irmã era poderosa. Pôs as mãos sobre mim aqui, com aquele olhar austero. E era uma época bem difícil. Quero profetizar na sua vida que você vai casar. Era difícil, eu estava vivendo uma crise. E a irmã, poderosa, eu vou fazer o quê? Tadinho. Recém-nascido na igreja. Vamos lá para a poderosa botar a mão em cima. Você sabe que deu certo eu casar, mas não foi pelo poder da irmã, não. Foi pelo desígnio do Senhor. Mas poder é uma palavra disputada hoje, todo mundo quer poder. A alma humana pede poder. Ela gosta de ser empoderada. Quando você ocupa um cargo, determinado cargo de importância, as pessoas olham para você com outros olhos. Isso deve lhe dar uma sensação de uma coisa boa. As pessoas estão olhando para mim. Eu sou o fulano de tal. 2 pontos. Aquilo. Poder. Poder, sexo e dinheiro. Um livro que eu li há muito tempo do Richard Foster, que diz que são as maiores forças da humanidade caída. Poder que nos é dado para manifestar a vida de Cristo. É dado para manifestar a vida de Cristo. Poder do Espírito não é uma força impessoal, divinizada por ações humanas, muitas vezes vistas em manifestações teatrais, na voz de comando mística de pregadores televisivos que se dizem ser representantes do poder de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de quem tenta monopolizar o seu espírito para legitimar poderes e ambições humanas.
eu não vou nem me falar muito, me ater muito nisso aqui, que me dá raiva. Então, para eu controlar a minha emoção aqui, eu vou em frente. O poder do Espírito é a vida do Pai que está no Filho e que se manifesta em nós pela sua graça. Lembra do recebereis? O recebereis é um desses verbos que tem conotação passiva. Se manifesta em nós pela sua graça. Jamais poderemos nos esquecer do fato de que somos meros recebedores do poder para manifestarmos uma vida que não é nossa. É o poder para evidenciarmos tão somente a vida de Cristo. Cadê o fulano? Morreu. Cadê o ciclano? Morreu. Este poder é a capacidade dada pelo Pai para sermos exatamente quem não somos e fazermos aquilo que absolutamente não podemos. E a glória vai para Deus, para Ele, dele, por Ele e para Ele não é metade das coisas, são todas as coisas. Mas sabemos disso, sabemos. A questão não é sabermos, a questão é vivermos. A questão não é meramente professarmos, a questão é vivermos uma vida que não é nossa. Não sermos mais nós mesmos não depende do nosso poder. O poder de Deus, através do seu Espírito, nos convence constantemente de que nada podemos porque nada somos. E aqui o negrito é o porquê. Segundo aos Coríntios 13, 4, faltou negritar. Mas o versículo começa aqui. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Aqui está a nossa identificação com Cristo. Ele se fez fraco, para que nós possamos ser fortes nele. Essa identificação aqui é impressionante. Crucificado em fraqueza, ele se deixou crucificar. Ele se desvestiu das prerrogativas de ser Deus e foi para o Calvário para ser crucificado como ovelha que vai ao matadouro. Você quer ser discípulo ou discípula? Eu quero ser discípulo de Cristo. Eu preciso do mesmo processo de identificação. Porque nós também somos fracos nele. Essa parte aqui é a parte mais poderosa do versículo. Porque nós somos fracos nele, então somos fortes. Porque a força não vem de nós. O poder do Espírito é a dinamite usada por Deus para destruir todas as nossas possibilidades humanas. Para que em nós somente apareçam a vida e a obra divina. Cadê a sua glória? Cadê a minha glória? Cadê a minha importância? Existe alguma? Cadê a sua relevância na obra do Senhor, no reino de Deus? Fulano de tal é tão imprescindível. Imprescindível é o Espírito que o chamou e o colocou ali e o capacitou. E se ele é imprescindível para alguma coisa, é porque não é o Espírito Santo de Deus que está agindo nele, mas sim o seu próprio ego e a sua própria projeção. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. O Espírito Santo não é uma espécie de entidade dissociada do Pai e do Deus Filho, do Deus Pai e do Deus Filho. É a essência do próprio Deus manifestada na pessoa de Cristo, enviado por Ele. É a pessoa de Cristo vivendo nas pessoas que foram atraídas pela sua obra, representada na história humana através do Calvário. O Espírito
É o holofote do Pai que aponta e ilumina somente a pessoa do Filho, para a pessoa do Filho. O Espírito Santo é o próprio Deus, confirmando o Evangelho de Cristo em nós. Presença. E através de nós, missão da igreja. O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós. O escritor Martin Lloyd Jones, no seu livro sobre a doutrina do Espírito Santo, ele tem uma frase no capítulo 3 muito interessante, que até anotei aqui, que diz o seguinte: o Espírito é aquele que aplica a salvação. É aquele que aplica a salvação. Faz com que a salvação seja uma realidade. Você e eu sejamos convencidos do nosso pecado e da nossa condição. E vivamos por intermédio da ação exclusiva dele. É o Deus Espírito que está em nós. Ou não. Só existe a obra de Deus na igreja de Cristo por intermédio do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Só existe salvação porque é o Espírito que convence da condição de separados de Deus. O que sobra para a gente? Nada. Sermos coparticipantes, coherdeiros dessa obra de Deus em Cristo. Sermos colocados, introjetados numa obra que não é nossa. Deus, na verdade, através da ação do Espírito, nos faz descansar de nós mesmos. E de toda a tentativa que nós ainda temos de fazer as coisas por nós. De sermos notados, de sermos vistos, de sermos aplaudidos. Só que isso não aparece por fora muitas vezes. Só que isso muitas vezes está camuflado lá dentro de uma personalidade caída, doentia e que carece de aplausos das pessoas. Liga a televisão que você vai ver o que eu estou falando. Descer sobre vós. Não podemos jamais nos esquecer de que a movimentação espiritual divina é sempre de cima para baixo, e não o contrário. A descida do Espírito se tornou uma ação dinâmica, não mais limitada a uma época específica, e por ser um enviado originário do Pai, o Espírito irá reproduzir o seu caráter na vida das pessoas a serem alcançadas pela pregação do Evangelho. É uma nova realidade espiritual vinda do alto. A inauguração do ministério do Espírito Santo sinaliza clara e definitivamente que é somente o Senhor quem pode vir até nós. O Espírito sempre nos convence e ensina que toda a movimentação divina está em descer do céu, revelação. E todo o empreendimento humano se resume em construir Babel, religião. Tudo que Deus faz é por meio de revelação. E tudo que nós fazemos é por intermédio da religião. Muitas vezes nós tentamos construir babéis dentro da igreja. Muitas vezes nós tentamos, até aqui, subir aos céus por nossa conta. Mas como que isso acontece? Acontece quando eu quero ser visto, notado, quando eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Não reconheceu o que eu fiz. Puxa, eu me dediquei tanto lá e ninguém me deu valor. Que valor é esse? Que valor é esse? Mas eu fui lá. Quem fez você ir lá? Quem fez você fazer alguma coisa? Quem nos faz sermos alguma coisa? Senão a ação do Espírito de Deus e a própria vida dele em nós. Meus irmãos, há um teólogo antigo que chamava a teologia da cruz, isso no século XII, XIII, agora fugiu. Foi aquela pancada que tomei na cabeça ontem. Fugiu. Isso aqui é coisa de acidente doméstico, viu, gente? Nunca diga não à sua esposa. Brincadeira, isso aqui é tentativa de pegar um brinquedo que cai e de repente você levanta e bate numa ponta de um móvel e fica assim. Mas a questão é essa, amados. A questão é essa. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
nós não temos nenhum destaque. Esse teólogo dizia que a teologia da cruz era a teologia da luz, teologia crucis, teologia lucis. Por quê? Porque a teologia da cruz aponta para quem você de fato é, para quem de fato eu sou. E te leva para o lugar certo, que é o lugar da sua mortificação em Cristo. E é ali que a gente se enxerga realmente. E é ali que o Espírito vem e faz a sua obra. E é Ele fazendo, e não eu, e nem você. E não tem destaque para ninguém. E ali a glória é não ter destaque. A glória é ser testemunha de um só que tem destaque. Por isso que há uma distinção muito grande entre darmos testemunho e sermos testemunhas. Há uma distinção muito grande aí. A partícula E é a conjunção que traz consigo a ideia de ligação entre a ação anterior, a descida do Espírito, e a continuidade da presença de Deus em sua igreja. E, porque vai vir descer sobre vós e sereis. Essa ligação é imprescindível ali no texto. A continuidade da presença de Deus em sua igreja, com todas as suas implicações espirituais. Também apresenta uma condição para que possamos ser testemunhas de Cristo. E sereis. É este E. E por fim, mostra a finalidade ou objetivo principal traçado pelo Pai. Sermos suas testemunhas em Cristo. Então, vocês vão receber algo que é um poder. E esse poder é uma pessoa, discípulos. E isso vocês vão receber para vocês serem testemunhas. E agora vem e sereis. E o sereis, aqui, é muito importante. Sereis. O cristianismo autêntico é uma questão de reprodução da vida de Cristo. O Espírito nos capacita a reproduzirmos uma vida não produzida por nós e nos tira o peso de tentarmos forjar uma espiritualidade pelo empenho ou dedicação humana. A obra do Espírito é para nos convencer de que temos grande capacidade para nos atrapalhar e atrapalhar a visão das pessoas sobre aquilo que Deus quer e pode fazer. A capacidade vinda do Espírito é uma capacidade que vem com leveza, não vem com peso. Peso colocado primeiramente por mim, porque sou eu o formador da religião. Nós somos formadores de religião própria e religiões coletivas. A nossa alma é fundadora de religiosidade humana. Mas quando eu sou testemunha, eu recebo o poder para ser uma testemunha, eu não posso forjar nada por mim mesmo. A única tentativa que eu sou capaz de fazer é de atrapalhar, ou de ofuscar a visão das pessoas, ou de direcionar a visão das pessoas para mim ou para quem quer que seja. Isso eu posso fazer, através da minha alma humana. Sereis é um modo verbal grego que nos mostra que a reprodução da vida de Cristo em nós acontecerá de maneira inequívoca, contínua e sem a nossa participação. Eu até anotei o nome técnico, está aqui, mas ele quer dizer isso. Essa verbalidade quer dizer isso aqui. Algo que vai acontecer de maneira inequívoca, não vai ter erro. Se você é filho ou filha, isto vai acontecer na sua vida. É inequívoco. É contínuo, não é uma vez e depois acabou. Não, é para o resto da vida. O morrer é diário. Então a ação do Espírito é diária. E ela é contínua. Ela não para. Ela não tira férias. E sem a nossa participação, o que é mais doído para nós. Até ali estava tudo certo. Poder de Deus. Recebemos. Graça. É difícil, mas eu recebo. Mas eu não tenho participação nenhuma. Aliás, até a pergunta, cadê a minha participação? Ela tem um pouquinho aí de herança de glória.
Por que eu tenho que ter participação se a obra é do Espírito? Mas cadê a tua parte é não ter parte. A tua parte é ter parte no reino. A tua parte é morrer identificado com a morte dele, para que a vida dele surja em você, seja gerada em você e em mim. Essa é a tua parte. Mas é pouco a vida de Cristo? Essa é uma coisa que nos intriga muitas vezes, na verdade. Toda condição para sermos testemunhas que manifestam a vida do Filho vem do seu Espírito. Somos testemunhas do Cordeiro na medida em que não fazemos nada por ou para nós mesmos. Mas quando Cristo manifesta a sua vida em nós. E ali eu fiquei 1h30 me virando nesse verbo para descobrir. A voz aqui é chamada média depoente. O que significa que, em algumas traduções, cuidado, a coisa pode ser por mim, para mim, ou por meu intermédio, e em mim. E a tradução mais correta aqui é em mim. Porque é a ação dele em mim. Não é para mim. Não é por meu intermédio. Não é pela minha condição. Mas é em mim que ele vai agir. Logo, não sou eu quem ajo. Não sou eu quem faz. Mas é ele que faz. Então, isso tira a minha tentativa de ser Deus com Deus. Ou juntamente com Deus. Testemunhar de Cristo é ter a consciência plena de que somos isentos de toda e qualquer glória. Testemunhas de Cristo são pessoas em processo de cura, verdade, em relação ao apetite de glórias humanas. Essa é a doença principal que nós nascemos, com a qual nós nascemos. Testemunhas de Cristo não veem mais as suas vidas como valiosas em si mesmas. Se eu morrer, a obra acaba. Vivem a vida de Cristo para a glória de Deus, pela ação do Espírito no serviço ao próximo. Pronto. Cadê a tua parte? Tua parte é refletir uma vida que não é sua. É fazer algo do qual você não tem capacidade. Essa é a minha parte? É. Ou você não morreu? É aqui que está a dinâmica do Espírito. É aqui que a teologia do Espírito muitas vezes é mal ensinada por aí, porque ela é ensinada até o ponto de ter uma participação humana. Eu quero ler um negócio de um maluco aqui. Um deles é o Stephen King, que está A Cruz, é um livro que está ali na nossa livraria. Você pode ver com o Jorginho. O Austin Sparks, um cara lá de trás. Ele fala sobre a centralidade e a universalidade da cruz, numa obra fantástica. Ele diz o seguinte, que a vida de cada filho de Deus é nascida, conduzida e aperfeiçoada pelo Espírito de Deus. Esta é uma consideração muito elementar, eu sei, mas é básica, porque a suposição é esta, que o homem não tem em si mesmo nenhuma das exigências moral, intelectual ou espiritual para realizar qualquer parte do objetivo de Deus. Se fosse possível ao homem assim fazer, então o Espírito de Deus não precisaria ter vindo. Mas a própria vinda do Espírito é a grande declaração divina de que Deus deve fazer o seu próprio trabalho. Ou ele nunca será feito. Que o homem é totalmente incapaz de realizar qualquer parte ou fragmento do grande propósito de Deus. E sem o Espírito, nenhuma parte dele jamais será realizado. Austin Sparks. Lá de trás. Hoje, quando você escuta as pessoas exporem o assunto do Espírito Santo, o grande atrativo são os dons. Sim, os dons são bíblicos. Mas nós não podemos esquecer que os dons são dórons, são dádivas. E vêm do alto. Nós não nascemos com dons
espirituais. Nós renascemos com dons espirituais dados por Ele. Isso tira de nós toda e qualquer participação própria na glória divina. Testemunhas de Cristo para a glória de Deus, de Cristo para a glória de Deus, isso aqui já li, são pessoas que não se pertencem mais. Sua vida ainda é sua. São portadoras de uma vida que lhes foi introjetada unicamente pelo derramamento do Espírito de Cristo. Esta é uma passividade que agrada a Deus e dá descanso às nossas almas, por vezes tão cansadas de tentar agradar ao Pai. Será que Deus se agradou de mim hoje? Você descansou nisso? Então tenha certeza que você agradou ao Pai. Deus só pode ser agradado por sua própria ação em nós. Mas meu Deus, onde é que vai parar isso? Isso aí vai parar no céu. Isso aí vai parar na glória. Isso vai fazer com que você e eu respiremos o ar do Espírito. O hálito do Espírito de Deus, que é a sua pessoa agindo em nós e dando e fazendo tudo por mim e por você que nada merecíamos e nem merecemos. Isso é a ação do Espírito. Essa é a teologia bíblica do Espírito Santo. Passar disso é uma confissão forjada por alguém que tenta manipular a obra do Espírito. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.